Boa noite. Bom, hoje nós não temos recados, então nós vamos direto para a psicografia, tá bom? A psicografia de hoje, ela se chama Caridosamente. Traduzir as angústias da alma, qual um poeta do espaço, sintonizado com as estrelas de brilho e luz. Captamos os pensamentos que cruzam os espaços, às vezes surdos e sufocados, muitas vezes pela falta da caridade dos homens terrenos. As preces são quais torpedos, sinalizando socorro, em missão particular. Atendemos os chamados a partir que somos acionados pelo bem maior. Como é bom aliviar a dor, trazer sorrisos de volta, brilho num olhar. Os mensageiros de Jesus estão entre todos. Basta afinarmos a sintonia do coração para captar a doce presença da caridade. Ela é a poetisa de Cristo, o recital mais harmonioso da orquestra divina, o sutil aroma do amor que invade nossa alma à procura da luz. Vamos partir em comitiva para socorrer uma legião de espíritos sofredores necessitados da claridade. A prece é precursora da caridade, veículo do amor. Vamos conosco, pense em Jesus e se transportem pelo pensamento a caminhos felizes que trilharemos a fim de salvar nossos irmãos da escuridão. Cânticos entoam hosana às alturas. Seja o Pai louvado para nos proteger e conduzir em missões da caridade. Estamos indo, pensem em nós, orem para Jesus e partiremos sempre juntos, caridosamente, sempre. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 24/3 desse ano. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, com a nossa casa abençoada. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, para que a gente possa trabalhar mais um pouquinho pelo bem, para que nós possamos estudar, aprender um pouco mais sobre o Seu Evangelho e a cada dia colocarmos em prática, tentando ser pessoas melhores. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que hoje não puderam estar presentes, que o Senhor esteja com cada um de nós, com os nossos lares, nos nossos familiares, e abençoe o nosso irmão Marcos, que com muito carinho e cuidado preparou essa palestra, que possamos ouvir, né, com o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, pessoal que está pela internet, quem nos vê depois, né? Depois do nosso, não nos vê ao vivo, né? Mas assiste mais tarde também, que sejam também abençoados, né? Bom, o nosso tema de hoje é bom ânimo e boa vontade. Mas eu queria falar um pouquinho mais, né, sobre a depressão. A gente sempre vem falando, e muito aqui na casa, ultimamente, a respeito desse assunto. Porque é um assunto que precisa muito de esclarecimentos, porque eu acho que a grande maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa que está passando por isso, né? E a depressão, ela, como diz a doença do século, né? Ela é uma doença que ela é muito silenciosa. Muitas vezes, as pessoas que estão próximas não percebem, né? Mas a gente
tem que ter algum conhecimento para isso, tem que analisar bem para que a gente possa também falar com essas pessoas, né? Procurar ajudar, né? Porque muitas vezes a gente tenta ajudar e não consegue, né? E eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, tá? A depressão é uma doença que já foi reconhecida como uma doença realmente, né? Então, ela é provocada por um desequilíbrio químico no cérebro, tá? Por isso, a grande necessidade de quem tem depressão, quem está indo para esse lado, de procurar a medicina, procurar um psiquiatra. Por quê? Porque existem medicamentos, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma quantidade muito grande de medicamentos. A medicina nessa área evoluiu muito, evoluiu bastante, né? Então, o que antigamente, né, se falava, não, vai tomar esse remédio, vai ficar viciado, né? Aí você não vai ser mais a mesma pessoa. Esquece isso, gente. Isso aí é coisa do passado, tá? Se tiver que tomar um remedinho todos os dias, né? O resto da vida que seja, né? Não tem problema. O diabético não toma insulina todo dia e está morrendo, né? E está passando mal, está viciado, né? Então, hoje em dia, a falta, né, dessa química, né, no nosso cérebro, é como se fosse também a falta do açúcar, né, no nosso sangue. Por quê? Porque a gente precisa. A medicina, ela é uma dádiva de Deus. Até pouco tempo, nós éramos contra a ciência, né? A religião era contra a ciência. Ou era religioso ou era cientista. Os dois você não pode ser, né? Esquece isso, gente. Já passou esse tempo. A ciência, ela está aí para nos auxiliar. A ciência é uma coisa, uma dádiva, como eu falei, uma dádiva de Deus. Então, vamos procurar a ciência sim também, né? Agora, depressão é uma coisa, tristeza é outra. Tem muita gente, né, que acorda lá, poxa, hoje está chovendo, nossa, que dia triste, ai, não estou me sentindo bem, ai, hoje não está legal, né? Mas tenho que trabalhar, então vou levantar, vou tomar meu banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar me alegrar, né? E vou embora. Então, é diferente da depressão. Tem muita gente que se acha, não, eu sofro de depressão, né? Porque eu acordo de manhã, não quero ir trabalhar, né? Não quero ir trabalhar porque eu não gosto de trabalhar ou porque eu estou num serviço que não serve, né? Que eu não gosto, né? Então, aí já fala que está em depressão, né? Também não é assim, né? Então, uma pessoa que está deprimida, geralmente, ela está deprimida o tempo todo, né? O dia está bonito, mas não está legal para mim. O dia está feio, não está legal para mim. Eu não vou, vamos levantar, tomar um banho, não estou afim, hoje não está legal. E assim vai. E quanto mais profunda a depressão, mais ainda a gente percebe isso, fica mais claro. Mas no começo ela não é uma coisa muito sutil. Então nós temos que prestar atenção, tanto em nós, quanto naqueles que convivem com a gente, para que isso não aconteça, né? Então, isso é um fato. E aquela pessoa está sofrendo por falta por alguma alteração
química no cérebro. Se existe essa alteração, então, melhor coisa é a gente tratar. Esse mecanismo, né, ele é muito importante. É muito importante por quê? Porque ele é importante para nós sabermos, conhecermos. Porque amanhã ou depois nós podemos ter alguém na nossa casa, né? E olha só, né, essas coisas podem acontecer e a gente achar que não. Isso é frescura, né? Vai lá lavar um tanque de roupa que resolve, né? Aí você chega para a pessoa assim e fala, vamos se animar, vamos sair. A pessoa não vai, não quer, não dá, não consegue. Vamos fazer alguma coisa que isso passa, né? E a gente fica insistindo nisso, né? Ou seja, a gente também não está ajudando, né? Porque a gente tem que conhecer a depressão para a gente entender como é que isso funciona e como é que a gente pode ajudar, né? A pessoa não consegue, ela não tem força de vontade para isso, né? Aliás, vontade ela tem, mas ela está doente. Está doente. Nós recebemos aqui, na nossa casa, eu até estava vendo aqui, né? A mensagem que nós recebemos aqui, que a Marcela leu para nós, né? Foi no dia 24/3. Essa mensagem foi recebida no dia 22/3. Muito próximas, né? Que diz o seguinte: bom ânimo e boa vontade. Porque quando a gente está falando de depressão, a gente está falando, como eu acabei de falar agora, a gente está falando da doença, a depressão. Mas como que a gente chega nessa doença? Como que as pessoas se deprimem, né? E como que eu vou prevenir essa doença? Então, nessa mensagem, foi muito interessante, porque essa mensagem, ela diz o seguinte. Eu vou lendo e vou tentando falar alguma coisa no meio do caminho, né? Para a gente ir compreendendo, tá? As moléstias da mente são o paradoxo dos tempos modernos e atuais. Como entender pessoas vítimas de melancolia, de depressão, de desânimo, em tempos tão fartos de conforto material, de entretenimento fáceis, disponíveis a tantos e tantos espíritos encarnados na Terra, né? Então já começamos por aí, né? Olha só, nós estamos vivendo tempos fartos, realmente, né? Entretenimentos, né? A gente tem várias coisas para nos distrair, né? Aí ele fala assim: os homens do passado não poderiam compreender como uma vida tão abundante e farta pode produzir tanto desânimo, desamor e apatia. Olha só, os homens do passado, então vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que entre aqui uma pessoa que viveu há 200, 300, 500 anos atrás. Ele vai entrar na minha casa, na sua casa, né? Na casa de vocês, e vai ver assim, né? Nossa, né? Como é que vocês podem sentir tudo isso com tanto conforto, né? Eles se perguntariam, eles têm comida? Tem comida, né? Conforto? Conforto. Um teto bonito sobre suas cabeças? Temos. Não precisam se esforçar para garantir o sustento e o alimento? Não. Alguém aqui sai caçando
para conseguir comer, né? Caça um preço mais barato, né? A gente vai procurar o supermercado mais barato e tal, né? Mas, falando sério, né? Olha só. Seguindo ainda. Vivem muito com conforto. Vivem muito. Muito. Porque se nós formos colocar... Não precisa muito, não. Se a gente for colocar aí a 50, 60, 100 anos atrás, quanto vivia um homem? Né? A média, né? Vamos tirar, a média era em torno aí de 40, 50 anos. Hoje a média passou de 70, né? E nas cidades grandes, né, que tem mais coisas ainda, passa dos 80. Né? Tá vendo? Quem trabalha em hospital sabe, né? Vivem muito com conforto. No frio tem aquecimento e comida. Né? Eu não tenho que ir lá caçar um bicho para tirar a pele dele para poder me cobrir. No calor pode ter frescor e descanso em suas casas. Né? 99% das pessoas têm uma geladeira. Né? Olha só o quanto a gente tem em vista de pessoas de há 100 anos. Né? Isso aqui não sou eu que estou falando, é o Espírito, tá? Que escreveu aqui nessa psicografia. Como podem ser tão infelizes? Para eles, vivemos para eles, o Espírito diz, né? Para eles, esses nossos irmãos do passado, vivemos como reis. Os reis da época viviam pior do que a gente vive. Como príncipes, temos todos a vida que eles gostariam de ter. Não cogitamos passar fome, morrer de frio, sentirmos escravizados ou mortos. E mesmo assim, sofremos de depressão, desânimo e apatia. Reclamamos de tudo e de todos e acreditamos ser desgraçados por Deus, por nossa vida tão difícil. Nossa, como a nossa vida é difícil, né? Dá para comparar? Bom, percebam, irmãos, que mesmo na maior opulência material da terra, ainda assim podemos sofrer da melancolia e do desânimo. Nós temos tudo, mas mesmo assim a gente ainda sofre melancolia, desânimo, depressão. Por quê? Né? Aí vem os porquês, né? Muitas consequências dessa observação podem ser tiradas. A primeira é que o conforto material não garante o conforto mental. Né? E nem espiritual. O conforto mental envolve ter a mente clara e um propósito nobre e firme nas nossas vidas. Hoje em dia, o nosso propósito, infelizmente, é ter. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro. E quando eu tenho, eu quero mais. Não, isso aqui já não é mais aquilo que eu quero. Porque também nós somos envolvidos para isso. Né? Você liga a sua televisão, tem lá uma propaganda, né? Com um carro bonito, uma mulher bonita, um rapaz bonito, né? Todo mundo bonito, dentro de um carro bonito. Né? Ah, eu quero esse carro, né? Porque aí eu vou ficar bonito também, né?
Então, a gente também tem essas informações. E essas informações são muito bem planejadas. Esse pessoal que trabalha com marketing, eles têm um planejamento, eles se conhecem, eles vão fundo na mente de cada um. Eles conseguem inserir na nossa mente que a gente precisa daquilo. É engraçado, né? Se vocês prestarem atenção, quando você vai no supermercado, as coisas caras, né, boas, está bem assim, ó. No nosso ponto de visão. Por quê? Porque é onde a gente bate o olho. A gente está empurrando o carrinho e está assim, ó. Por outro lado, se você for ver doce, chocolate, está tudo lá embaixo. Por quê? Porque está na visão de quem? Das crianças. Prestaram atenção? Se vocês forem olhar, vocês vão prestar atenção que a maioria é assim. Dentro de um supermercado, dentro de uma loja, enfim, né? Na vitrine ninguém põe aquela roupa que está com defeito, né? Coloca aquela roupa linda, né? Que custa uma fortuna, né? E põe um precinho desse tamanho. Quando você entra na loja, você cai de costa, né? Bom, enfim, isso tudo nos faz querer buscar mais. E a gente acaba sendo empurrado para isso. Empurrado para ter as coisas materiais. Porque eu vou ser feliz se eu tiver. E ele disse aqui, né? O conforto mental envolve ter a mente clara um propósito nobre e firme em nossas vidas. Então, vamos mexer um pouquinho essa chavinha do ter e vamos, nós que estamos sempre aqui ouvindo as mesmas coisas, né? Tentar alguma coisa nova. Não estou dizendo que todo mundo não vai ter, né, depressão. Mas por que, se a gente for ver, aquele povo de 100, 150, aquele povo do passado, sofria muito menos de depressão? Porque eles tinham algum propósito nobre, né? Ou seja, eu vou ter que caçar para comer, né? É um propósito, né? Eu vou ter que caçar hoje e amanhã eu vou ter que caçar de novo, porque aquela carne que eu cacei hoje apodreceu. Daqui 2, 3 dias eu vou ter que caçar de novo, né? Então, tudo isso era trabalho, né? O espírito busca sempre evoluir. Nós espíritos, não espíritas, os espíritas também, é claro, né? Mas nós espíritos procuramos evoluir, nós queremos a nossa evolução. E na estagnação produzida pelo conforto, a mente se embota e perde o sentido da evolução. Estou aqui, estou numa boa, tenho tudo, né? Tenho uma geladeira, tenho um ar-condicionado, tenho uma televisão, tenho um sofá bom, tenho uma cama boa, né? Para que eu vou mexer? Por um tempo, os confortos e os entretenimentos nos bastam. Durante algum tempo aquilo ali, tá bom, tá ótimo, né? Tô bem, né? Pois não estamos ainda acostumados com isso. Pelo nosso passado, que nós sofremos muito também, né? Pelo passado de sofrimento material que tivemos. Eu não digo no passado nessa encarnação, mas digo em outras também, né? Mas logo as facilidades e as confortáveis atividades de prazer que nos dedicamos não nos bastam mais. Aí a gente fica, poxa, mas isso não está legal, né? Olha aí, um dos motivos para que a gente anule a nossa mente e comece a perder aquela química qual eu falei no começo. Porque
a ciência, ela reconhece que é uma deficiência química. Ótimo. Mas ela não sabe o motivo. Então, pessoal, o motivo pode estar nisso, por exemplo, né? Então, mais logo as facilidades confortáveis da atividade de prazer que nos dedicamos, não nos basta mais. E procuramos por mais, sempre mais, mas em vão, né? Eu vou comprar aquele carro bonito, né? Porque eu vou ficar bonito. Só que passou um ano, né? Aquele carro bonito já não é mais bonito. Então voltei a ser feio. Vou ter que comprar um outro que é mais bonito, para eu ficar mais bonito, né? E assim sucessivamente. Então, a gente está querendo, eu quero. E a gente fica nessa busca material, né? E é assim, por exemplo, quem é viciado, né? O viciado, ele faz o seguinte, ele vai lá, usa lá a droga dele, seja lá qual for, né? Estamos falando de qualquer coisa, inclusive as drogas lícitas, né? O cara vai lá, usou, legal. Passa uns dias, vai usar de novo, legal, vou usar mais. Passa uns dias, vou usar de novo, vou usar mais, porque eu quero mais. Eu quero me sentir aquela euforia. Porque a gente costuma falar, droga não presta, droga isso, droga aquilo. Se não presta, lógico que não presta, né? Mas o sentimento de prazer que ela traz é muito diferente. Então, se as pessoas não souberem, não compreenderem esse sentimento, que é uma euforia e não o meu sentimento, as pessoas vão querendo ficar cada vez mais eufóricas. Então, o que acontece? Vou querendo cada vez mais. E cada vez mais, aquilo é pouco. E aí eu me torno viciado. Então, gente, a gente tem que parar, cortar logo esse círculo, né? Cortar o círculo vicioso, que é o círculo vicioso do nosso próprio vício de querer mais. Seguindo nessa psicografia, né? Saibamos, irmãos, que as dificuldades são o grande cadinho que transforma o material bruto no joio nobre. Então, as nossas dificuldades, elas não são dificuldades, elas são o caminho para que a gente possa se melhorar. O homem virtuoso busca os desafios e as dificuldades, pois sabe que só assim sua mente fraca, preguiçosa e indolente poderá se tornar afiada, arguta e precisa. Ou seja, aquela nossa mente fraca, agora, quando eu procuro desenvolver, né, alguma coisa, então a gente passa a querer nos melhorar. Esses são alguns das prevenções para a nossa tão chamada depressão. Então aquela tristeza, aquela apatia, aquilo tudo, quem sabe a gente não consegue resolver só com isso, né? A nobreza de caráter se faz construindo em longas horas de trabalho e labuta. Isso é o Espírito falando. A nobreza de caráter é o trabalho. Longas horas. Requer perseverança, força de vontade e não pode ser adquirida a não ser à custa do nosso conforto e ócio. Então, a nossa força de vontade tem que prevalecer. A nossa perseverança em querer melhorar as coisas, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu quero fazer o bem, né? Tanto é que a gente viu, a gente vê, né? A gente que trabalha aqui na casa, a gente sabe
que se você fizer uma campanha, né, como foi feita principalmente na época da Covid, né, vamos fazer uma campanha para ajudar os nossos irmãos, né? Todo mundo quer ajudar, né? Porque vontade, todo mundo tem vontade de ajudar. Quem é do bem quer ajudar. Mas não me tira do meu conforto. Que aí não dá, né? Tirar do conforto já é ruim, né? E é muito fácil, né? Porque se você for ver, quantas e quantas pessoas, né, fizeram doações em dinheiro, em roupa velha, né? Opa, agora eu vou renovar meu guarda-roupa, vou tirar todas essas roupas velhas que eu não uso e vou doar, né? É assim que as pessoas fazem. Não é porque, não, porque eu vou ajudar meu irmão, né? Agora, muita gente quer ajudar, doa dinheiro, tal, mas eu pergunto, quantas pessoas chegaram aqui na nossa casa, né, e falaram assim, olha, eu posso ajudar a entregar uma cesta básica? Eu posso carregar uma cesta básica? Eu posso aproveitar enquanto o pessoal está fazendo a cesta básica, varrer o salão? Né? Então, a gente quer ajudar, mas espera aí, né? Dentro do meu conforto. Não posso sair do meu conforto. E não é assim. Continua o Espírito. Infelizmente, as trevas infiltraram na nossa mente e cultura que a indolência, o conforto e as facilidades são sinônimo de felicidade. As trevas, né? As trevas, aquela televisão que é bem clarinha, né? Por exemplo. Aquele exemplo que eu acabei de dar, né? Ou seja, os espíritos que estão ali querendo que você continue ali, vai fazer o seguinte, vai lá, compra isso aí. Mas eu não tenho dinheiro. Compra no cartão de crédito, depois você vê como é que vai pagar, né? É assim, né, que a gente começa a pensar, né? Então, essas coisas que infiltraram na nossa cabeça foram infiltradas até inclusive por espíritos, né, que não querem ver o nosso bem. Esta terrível ideia está entranhada na mente dos homens e realmente lidera praticamente todas as ações humanas no planeta. Se a gente for olhar o planeta todo, né, todo mundo está em busca de algo físico, material, né? Todo mundo está atrás de algo que é uma coisa necessária para nós, que é exatamente esse trabalho, esse amor. Mas a gente faz o quê? A gente troca esse algo por alguma coisa, né? Física. Saibamos valorizar o nosso tempo. Então, aí começa aquilo tudo que eu falei, né? Bom ânimo, né? Boa vontade. Vamos ter bom ânimo e boa vontade. Saibamos valorizar o nosso tempo. Nada de gastá-los em futilidades, entretenimentos vazios e improdutivos. Iremos nos arrepender disso depois. Não há espaço para melancolia para aquele que trabalha a favor da sua evolução. Não estamos falando de quem trabalha para a evolução do outro, não, para a sua própria evolução. A melancolia também significa preguiça, má vontade e melancolia e má vontade muitas vezes. Então, preguiça, má vontade, por muitas vezes nos leva ao quê? A nossa melancolia. Sofrer? Olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado, caro irmão. Garanto que as suas queixas não se comparam aos sofrimentos atrozes que campeiam a terra. Vamos olhar os nossos irmãos. Não tem o que queres? Muitas vezes é somente um pão que teu irmão deseja.
Não está se sentindo bem? Outros trocariam de lugar de bom grado com você. Seus sonhos não realizaram? Um teto, muitas vezes, é o sonho de muitos de seus irmãos. Sejam sábios, amigos. Tenha um tesouro em suas mãos. Se tens a possibilidade de ajudar a ti mesmo, considere-se já um ditoso na terra. Só por ter a oportunidade de nos ajudarmos. Vossa vida é preciosa e vosso tempo é precioso. Usá-lo com sabedoria, diligência e boa vontade já é a grande chance que tens. Está melancólico? Trabalha. Está desanimado? Olhe ao vosso lado sempre que há algo a fazer por alguém. E fé em Deus. Não estás no planeta por acaso. Ninguém, nenhum de nós está aqui por acaso. Ah, foi por acaso que aconteceu. Não. Tens um plano para ti nos céus. Olha só, Deus tem um plano para nós nos céus. E muitos espíritos que vos amam se sacrificaram em teu benefício. Gente, isso é muito importante. Existem muitos espíritos lá do outro lado, torcendo, sacrificando, trabalhando para o nosso sucesso. O nosso sucesso. Tem muitos irmãos aqui na nossa casa espírita, muitos irmãos dentro da sua casa, que estão te acompanhando dioturnamente, que estão se sacrificando. E às vezes a gente faz o quê? Decepciona-os, né? Vossa vida lhe foi dada para que tenhas alegria e felicidade. E para tanto, Deus conta contigo para ajudares o Cristo e os seus irmãos. Então, nós somos, como Jesus mesmo falou, nós somos co-criadores. Estamos juntos com Ele. Ao acordar triste, olhe para o céu e pense: Deus me concede mais um dia. Saiba eu aproveitá-lo sabiamente. E esse espírito, chamado João, termina assim: que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, então vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus. Mais uma vez agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E como o Marquinhos citou, nós somos co-criadores. Então que nós, no nosso dia a dia, nós possamos co-criar a paz, o amor, as boas ações, as boas palavras, porque dessa forma nós estaremos vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus. E é aí que nós encontraremos a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus.